A pergunta que eu mais recebo aqui no canal é como começar a investir, por onde eu começo, como começar do zero. Então nesse vídeo aqui eu vou ajudar você que quer começar a investir o seu dinheiro, mas tá meio perdido aí, beleza? Vamos lá! E aí, beleza? Meu nome é Daniel, esse aqui é o canal Investida pra você e antes da gente partir pro conteúdo, já vou te pedir pra você deixar o seu like, porque isso ajuda muito ao YouTube mostrar esse conteúdo pra mais pessoas. Já vou te pedir pra você se inscrever e ativar o sininho pra você receber os próximos conteúdos, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, como começar a investir do zero? Essa é uma pergunta que não tem uma única resposta, porque essa resposta vai variar de acordo com a fase da sua vida e com a sua situação financeira atual. Então nesse vídeo aqui a gente vai analisar situações diferentes e vamos falar como começar a investir para cada uma delas. Então aqui a gente vai por ordem de dificuldade, da pessoa que está na situação mais difícil para se tornar um investidor até a pessoa que está na situação mais tranquila. Então a primeira situação de todas, a mais difícil, é a situação em que a pessoa tem dívidas. E infelizmente essa é a situação em que se encontram a maioria dos brasileiros. Saiu um estudo recente que mostra que mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então isso é um problema muito grande aqui no nosso país, porque o Brasil tem uma característica que é um país que tem uma taxa de juros muito alta. Isso é muito bom para quem investe, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente no vídeo, mas é péssimo para quem tem dívidas. Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros tem dívidas. Então, se você se encontra nessa situação de dívidas, antes de você pensar em investir qualquer dinheiro, você tem que quitar todas as suas dívidas, ou pelo menos negociar elas, porque aqui eu tô falando sobre aquela dívida que tá rolando juros, sabe? Aquela fatura de cartão que tá atrasada e tá lá contando juros, aquele financiamento que você fez e atrasou e tá rolando juros, é sobre esse tipo de dívida que eu tô falando. Se você tem lá uma parcela de uma coisa que você comprou em 12 vezes e tá pagando, nesse caso não tem problema, nesse caso é uma dívida negociada que você já está colocando ela em dia. Mas, se você tem uma dívida dessa que tá rolando juros, antes de pensar em qualquer tipo de investimento, você tem que correr atrás, dar um jeito de aumentar sua renda, cortar gastos e colocar todas essas dívidas em ordem. Por quê? O grande poder de um investimento é exatamente os juros compostos, que é aqueles juros que conta sobre juros, vai virando uma bola de neve e o negócio vai ficando grande demais. Então, é isso que faz com que, por exemplo, nos investimentos, se você investe bonitinho todos os meses uma quantia certinha, no final de um grande período, por exemplo, 30 anos, você vai ter colocado, por exemplo, 100 mil reais do seu bolso, só que você vai ter 1 milhão. O seu dinheiro vai ter se multiplicado por 10, exatamente pelos juros compostos, que vai multiplicando o seu dinheiro e no longo prazo faz uma diferença muito grande. O problema é que quando você tem dívidas, os juros compostos eles jogam contra você. E um agravante é que geralmente os juros de uma dívida é muito maior do que os juros de um investimento. Então não adianta nada você querer pensar em investir o seu dinheiro se você tem juros muito maiores correndo aqui. Ter um investimento aqui rendendo 10% ao ano e ter uma dívida comendo 10% ao mês do seu dinheiro. Então não dá para falar de investimento ainda enquanto essa situação aqui não está resolvida. Então nesse primeiro caso, se você tem dívidas, a melhor coisa que você pode fazer é negociar essas dívidas, aumentar sua renda, cortar seus gastos e resolver esse problema aqui. E aí para você que está nessa situação específica de dívidas, eu tenho 2 vídeos aqui no canal que vão te ajudar bastante, que é o como se organizar financeiramente para você ter mais controle das suas finanças e o vídeo em que eu dou 7 dicas para sobrar dinheiro. Os 2 vídeos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora, antes da gente partir para o segundo ponto, que já é possível pensar em investimentos, a gente precisa entender uma coisa muito importante do mundo dos investimentos que, se você não entende, é agora que você vai entender, que é sobre a construção da sua reserva de emergência. Caso você não saiba o que é uma reserva de emergência, é o seguinte: é um dinheiro que você tem em caixa que ele serve somente para resolver problemas. Ele serve principalmente para 2 coisas. Ele vai evitar que você enrole em dívidas e volte lá para a primeira situação, porque na vida problemas acontecem, né? Então, se você não tem uma reserva de emergência, assim que acontecer um problema na sua vida, furou um pneu do carro, você bateu um carro, a gente nunca quer que isso aconteça, mas vai que alguém da sua família fique doente, você vai ter que resolver esse problema. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não têm uma reserva de emergência e elas têm que resolver esse problema com dinheiro que seria para pagar conta, para pagar o custo de vida dela. Aí o que acontece? Ela é obrigada a pegar um empréstimo, pedir dinheiro emprestado para alguém, usar o cartão de crédito, e aí ela se enrola, entra em dívidas, e é isso que a gente quer evitar aqui, certo? Então o primeiro objetivo é esse, é o dinheiro para resolver problemas. E o segundo objetivo é um dinheiro para proteger os seus investimentos principais de longo prazo.
que a gente vai falar mais pra frente aqui sobre investimentos que a gente vai fazer pensando em aposentadoria, em construção de patrimônio, e esse é o dinheiro que a gente coloca lá e esquece. Ele não é feito para utilizar quando a gente precisa. É um dinheiro para esquecer mesmo, para você construir patrimônio e usar lá na frente quando você já estiver aposentado. Então a reserva de emergência tem também esse objetivo de proteger esse investimento principal, que é a sua construção de patrimônio, que tem que ficar lá sem você mexer. E como que a gente calcula essa reserva de emergência? Em média, a reserva de emergência ela é 6 meses do seu custo de vida. Então você vai calcular o seu custo de vida, e aí esse custo de vida não é todo o dinheiro que você gasta durante o mês. Ele é aquele dinheiro que você precisa para viver, para pagar o seu aluguel, para fazer o mercado pagar todas as contas. Você faz esse cálculo. Se acontecer um problema, você perdeu o emprego, quanto que você precisa para viver, que você não vai passar dificuldade. Você vai ter esse valor. E aí você pode, por exemplo, calcular por 6. Então, por exemplo, se o seu custo de vida é 3 mil reais, a sua reserva de emergência é 18 mil reais. Esse cálculo do número de meses varia. Então, o que os especialistas costumam sugerir? Se você trabalha lá de carteira assinada, bonitinho, 6 meses tá bom, não precisa mais do que isso. Agora, se você, assim como eu, é um freelancer, trabalha por conta, aí é legal você ter uma reserva de emergência um pouco maior, porque, por exemplo, se você perde um cliente, você não vai ter os benefícios que um emprego te gera. Então, é legal você ter uma reserva um pouco maior por causa disso. Então, beleza, tá claro aqui o que é uma reserva de emergência, a gente já pode partir para a segunda situação. Uma segunda situação muito comum é aquela situação que você é jovem, tá lá na casa dos 20 anos e tá, por exemplo, fazendo faculdade. E aí, quando a gente tá nessa fase da nossa vida, não costuma mesmo sobrar muito dinheiro pra gente. É uma fase que muitas vezes a gente gasta 100% do nosso salário investindo nos nossos estudos, no nosso futuro. E aí tá tudo bem você não investir dinheiro ainda, você não precisa ficar com peso na consciência, porque você tá investindo no seu futuro para que daqui a alguns anos você esteja ganhando melhor e aí sim você consiga investir mais. A única coisa que eu quero mostrar para você claramente nesse vídeo aqui é que nos investimentos o fator mais importante é o tempo. Quanto mais cedo você começar, isso vai fazer uma diferença muito grande que as pessoas às vezes não têm essa noção. Então, se você tá nessa fase jovem, mas você tem sim condições de começar mesmo com pouco, com 100, 200 reais, comece, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. E isso não é uma opinião minha, não é uma frase bonita que eu tô falando, comece cedo, não, são números. E eu vou te mostrar aqui na tela agora, olha só. Eu fiz 2 simulações de uma pessoa que vai começar a investir do zero e vai investir uma quantia de 200 reais por mês. E eu calculei com a taxa CDI atual, que é aquela taxa que rende lá no PicPay, na NuConta, que atualmente está em 11,65%. Se uma pessoa fizer isso por 30 anos, investir lá 200 reais por mês com essa taxa de juros, ao final desse período, ela vai ter 562 mil reais, que é uma quantia muito boa, mais de R$500 mil. Só que se a gente colocar somente mais 5 anos nessa conta, se ao invés dela fazer isso por 30 anos, ela fazer por 35 anos, ao final desse período, ela vai ter mais de R$1 milhão. Então veja que acrescentando 5 anos a mais, aquele período da sua faculdade que você até poderia começar a investir, mas não começou, vai fazer uma diferença muito grande lá na frente por causa desse poder dos juros compostos. Os juros compostos, nessa taxa aqui que a gente calculou, ele mais ou menos dobra o seu dinheiro a cada 5 anos. Então, quanto antes você começar a investir, antes essa bola de neve vai começar a girar. Então, de verdade, se você está hoje estudando, não tem condição de começar a investir, beleza, você está investindo no seu futuro. Mas se você consegue já começar, mesmo com pouco, começa o quanto antes, porque lá na frente, como você pode ver aqui claramente, vai fazer muita diferença. E aí, para você que está nessa situação específica, você é jovem, ainda consegue investir pouco, não sabe se começa, se vale a pena começar a investir, eu também tenho um vídeo só falando sobre isso aqui no canal, que é o vídeo que o título dele é esse, comece agora ou será tarde demais. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você na descrição do vídeo, para você entender um pouco melhor isso aqui que eu acabei de te explicar. E agora a gente vai para a terceira e última situação desse vídeo aqui, que é a pessoa que já está trabalhando, já está ganhando mais do que gasta, já está um pouco mais estabilizado, não está ganhando assim rios de dinheiro, mas pelo menos está ganhando mais do que gasta. Não tem dívidas, mas tá meio perdida. Tem aquele dinheiro ali na mão, não sabe o que faz. Tá, o dinheiro às vezes tá na poupança, tá lá meio perdido. Você não sabe muito bem o que fazer com o seu dinheiro, você gostaria de investir, você sabe que tem como ganhar mais com o investimento, mas você tá meio perdido. Então, para você, o que eu falo é, antes de tudo, construa sua reserva de emergência numa renda fixa mesmo. Você pode deixar lá na conta do seu banco digital, que tem um rendimento 100% CDI, ou então no Tesouro Selic. Esses são os melhores lugares para você deixar sua reserva de emergência. Calculou o seu custo de vida, tem lá de
6 meses a um ano do seu custo de vida, construir sua reserva. Se você chegou nesse ponto aqui, eu já quero até te dar os parabéns, porque você está à frente de 99% dos brasileiros, infelizmente. Eu falo infelizmente porque é triste ver a situação financeira da maioria das pessoas. Se você está nessa situação aqui, você, em termos de educação financeira, você realmente já está muito à frente da grande maioria das pessoas do nosso país. E é isso, você já está muito à frente de 99%, mas a gente não precisa parar por aqui. A gente tem condições agora de fazer investimentos focados no longo prazo, que tem uma expectativa de retorno bem melhor do que a renda fixa. E aí, nesse ponto, é importante você entender a diferença de renda fixa e renda variável. Quando se fala em investimentos, existe uma relação de risco e retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno e vice-versa. Então, se você investir em renda fixa, o seu risco é quase zero de perder dinheiro. Então, por exemplo, se você deixa o dinheiro lá na Nuconta, o risco é do Nubank falir. E mesmo assim, o seu dinheiro que está lá, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que te garante até 250 mil de volta caso a instituição onde você está colocando o seu dinheiro venha à falência. Então, o risco é praticamente zero. O investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Selic, se você quiser o máximo de segurança, porque você está emprestando dinheiro para o governo. E o governo é uma instituição que, se não tiver dinheiro para te pagar, ele pode até imprimir dinheiro para te pagar. Então, o risco realmente é praticamente zero. Seria, sei lá, o risco do Brasil quebrar, do Brasil entrar numa guerra, um negócio assim surreal de acontecer. Então, na renda fixa, o risco realmente é muito baixo. Só que como a gente mora no Brasil, e a gente já falou nesse vídeo aqui, a taxa de juros aqui do nosso país é muito alta. Isso é péssimo para quem tem dívidas, mas para quem quer viver de renda é ótimo, porque você pode deixar, por exemplo, seu dinheiro numa renda fixa, e hoje a taxa CDI, na data de gravação desse vídeo, está em 11,65% ao ano. Isso é quase 1% ao mês. Isso, para uma renda fixa, é uma taxa muito alta. Isso não existe em países mais sérios, né? Isso só existe em países muito arriscados. O Brasil, mesmo com todos os problemas que ele tem, ele é um país minimamente sério, ele é uma das maiores economias do mundo. Então, se você pega as maiores economias do mundo, não é normal uma taxa de juros tão alta assim. Então, talvez você já tenha ouvido essa frase, que o Brasil é o paraíso dos rentistas, e é mesmo. Isso tem um lado ruim para o país, atrapalha o país por um lado, mas não é o foco desse vídeo falar sobre isso. Porém, para o nosso foco aqui, que é investir para no futuro se aposentar e viver de renda, é sim uma coisa muito boa. Você tem esse tipo de investimento aqui no Brasil com baixíssimo risco e com uma rentabilidade ok. Então essa é a renda fixa. Mas existe também a renda variável, que é você investir em ações, em negócios. A renda variável, como já diz o nome, ela varia. No curto prazo, você pode até colocar dinheiro lá e no começo ele dá uma queda, você perdeu um pouco. Mas no horizonte de longo prazo, que é o nosso objetivo aqui, que é a construção de patrimônio e aposentadoria, a expectativa de retorno é maior do que a renda fixa, apesar de não ser uma coisa garantida. Historicamente, a renda variável no longo prazo rende mais do que a renda fixa. Então, agora que você já entendeu essa diferença de renda fixa e renda variável, se você está nessa última situação aqui, que você não tem dívidas e já tem a sua reserva de emergência, você está pronto para entrar na renda variável. E a renda variável, investir em ações e empresas, ela tem muito esse estigma de que é algo difícil, que é algo complexo, que só os profissionais conseguem, mas não é verdade. E aí, para você, eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu mostro como investir em renda variável de maneira extremamente simples e descomplicada. Pode ir lá que você já está pronto para assistir esse vídeo. Beleza? Falou, abraço!